Bom dia, Teresópolis! Está começando mais um Teresópolis ao vivo. É sempre bom estar com você, senhora que nos acompanha todos os dias de segunda a sexta-feira. A gente tem um encontro marcado nas nossas manhãs para trazer informação da nossa cidade, para falar de Teresópolis, essa cidade maravilhosa, linda, que hoje, aliás, amanheceu com um dia delicioso, gostoso, um clima maravilhoso. É por isso que as grandes figuras do mundo global, por exemplo, decidiram viver em Teresópolis. A gente tem aí o Marcelo Novaes, inclusive matéria que a gente publicou lá nas nossas redes sociais, que veio morar em Teresópolis, né? O cara que faz a Avenida Brasil, ator famoso, Marcelo Novaes, e tantos outros, né? Marco Palmeiras, por exemplo, que escolheu aqui o interior da nossa cidade. Teresópolis, gente, é uma cidade espetacular, uma cidade maravilhosa, é uma cidade para se viver, sim. Claro, tem nossos percalços, nossos problemas políticos, né? Mas é uma cidade sensacional, uma cidade para quem quer descansar, uma cidade para quem quer curtir, uma cidade para quem quer sentir e aproveitar a natureza. E a gente vai ficar falando dessa Teresópolis que a gente tanto ama durante toda essa semana, o restante da semana, e eu quero e agradeço a Deus por ter nascido aqui, tá? Lá na Nossa Senhora de Fátima, na Casa de Saúde, em 1976. Sou muito grato a Deus por ter me permitido nascer aqui, em Teresópolis, na cidade serrana do Rio de Janeiro. Cidade que a gente ama de muito, mas de muito coração. Tá começando mais um programa, 10 horas 11 minutos. Vamos começar então do jeito que a gente gosta? Vamos? Vamos lá para fora? Olha só, você acompanhando com a gente imagens exclusivas ao vivo aqui da nossa querida Teresópolis, na região serrana. Você vê a Avenida Feliciano Sodré, trânsito fluindo tranquilamente, suavemente, né? Complica às vezes um pouquinho o trânsito ali nos horários de pico, normal de qualquer cidade, né, gente? Normal de qualquer cidade, mas tá aí a nossa cidade com essas árvores na reta, árvores maravilhosas, lindíssimas, né? A gente precisa cuidar mais desse canteiro central. Ô prefeito, vamos tirar esse concreto desnecessário que colocaram aí, vamos fazer um lindo jardim de fora a fora, né? Até porque a água vai ser absorvida pela terra. Pode-se pensar em melhorar esse canteiro central, colocando uma arborização ainda mais bonita, pode pensar em intercalar uma arborização mais colorida, né, para a primavera. Olha, tem tanta coisa boa para fazer em Teresópolis. Basta a gente ter boa vontade, ter amor pela nossa cidade, que a cidade vai adiante. Vamos cortar para o centro da cidade, imagens do miolão da cidade, lá no centrão. Você vê aí a Avenida Lúcio Meira, na altura ali do número 700. Imagens que você acompanha aqui agora, céu azulíssimo, lindíssimo, aqui da cidade de Teresópolis. Aí você vê a Praça Olímpica, o Parque Regadas, também a Lúcio Meira. Nos dois sentidos agora a gente está vendo aí a Avenida Lúcio Meira no sentido tanto Vale Paraíso quanto no sentido alto. O transporte público, o pessoal vivendo, Teresópolis pulsando. Quero mandar um abraço para todos os nossos amigos comerciários, todos aqueles que trabalham no comércio da nossa cidade, que fazem a cidade respirar, que geram emprego, que geram recursos, divisas para esse município. Meu muito obrigado. Você trabalhador, você motorista de aplicativo, de táxi, você mototáxi, você motorista de ônibus, nossa gratidão por levar o nosso povo, levar a nossa gente, trazer de lá para cá. Obrigado demais ao teresopolitano que trabalha e que merece todo o nosso reconhecimento pelo seu esforço aqui na nossa cidade. Gente, olha, nós vamos trazer matérias importantes hoje, vamos falar de um vídeo que circulou na internet mostrando a situação caótica da UPA de Teresópolis. A prefeitura tem que dar uma atenção àquela unidade. Eu sei que estão fazendo obras, sobretudo a parte externa, né? Estão fazendo obras e aí essa obra está até demorando, né? Porque está pronto lá o local, demorando muito, mas se ficar melhor, porque precisa, né? A gente viu, as imagens que nós vamos ver hoje são de apavorar, tá? O local sujo, local muito ruim, onde as pessoas ficam internadas, muitas delas ali com baixa imunidade,
né? Pacientes baixo imune, pacientes que chegam ali já com problemas graves de saúde. Tinha barata, tem barata dentro da unidade. É falta de cuidado, de zelo, porque a coisa pode não ser nem ainda... o governo sempre fala que nunca recebeu reforma, que isso não é verdade. A UPA já recebeu reformas, mas esse prédio tinha que ser descontinuado. É um container. Era para durar 2 anos, já tem mais de 10. Então, quando a prefeitura faz essas reformas, ela não está ajudando a unidade a ficar uma unidade de qualidade. Vai melhorar, vai ficar bonitinha por fora, vai ter uma fachada legal, mas a estrutura em si da unidade não dá. Aquele lugar já tinha que ter sido descontinuado há muito tempo, tinha que se fazer uma outra, né? Tanto que se prometeu tanto no governo passado, fazer uma nova UPA, né? Vai ter uma nova UPA em tal local, e nunca fizeram, né, gente? O Teresópolitano está cansado de tanta conversa fiada, o básico já está bom. Se entregar o local limpinho, organizado, decente, digno, com segurança biológica, o povo já vai ficar satisfeito. É melhor do que ficar prometendo coisa que não vai fazer em período eleitoral, né? Que não vai fazer de verdade e que não vai ficar bom de verdade. Vamos falar da UPA de Teresópolis, vamos falar de outros problemas do nosso município com o Repórter Cidadão. Vamos ter a Ana Paula Alves e hoje nós vamos reprisar uma importante entrevista com a querida doutora que veio estar com a gente aqui para falar de saúde pública, a doutora Flávia Tapajós, que vai falar um pouco mais para a gente sobre esse importante assunto. Eu vou para o comercial, já eu estou de volta. Sua casa merece mais! Na Carrapeta tem mais qualidade, preço baixo e variedade. Ducha Faminho por apenas R$ 49,90. Cabo flexível Cobrecon a partir de R$ 159,90. Carrapeta na torcida pelo Hexa. Em breve novas promoções para bater um bolão. Kit Pop Docol por apenas 12 de R$ 52,90. Caixa d'água Forte Leve 1000 litros por R$ 379,90. Carrapeta, construindo com você. Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um Gol de placa comprando na Ibade Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. Ibade, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à Ibade Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. Ibade Autopeças. WhatsApp 979790019. Galera, sabadão é nóis! Tamo junto! Todo sábado, a partir das 9 da manhã, de 9 às 2 da tarde, Alto Astral aqui na Tere FM. Se liga! Tere FM 93,7 no radinho ou vai na internet terefm.com. Tem também no aplicativo, só procurar na loja aí Rádio Tere FM. Tamo junto, todo sábado de 9 às 2 da tarde é prêmio pra caraca, alegria, energia positiva, Alto Astral. Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade. Além de ser pet friendly, faça a sua reserva 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. Alô amigos, tudo tranquilo? Aqui é Sérgio Lavras, estamos juntos aqui na Tere FM 93.7 ou pelo aplicativo. Estou passando por aqui só para convidar vocês
para vir junto conosco todos os domingos de 9 às 11 da manhã aqui na TV FM, né? Você vai curtir as canções do Rei Roberto Carlos que você mais gosta, aquelas canções que tocam no seu coração. Todo mundo tem pelo menos uma canção do Rei marcando a sua vida, né? Isso aí, vem conosco. Dez horas e 19 minutos, vamos com imagens aqui do centro da cidade de Teresópolis, você acompanhando com a gente, meu muito obrigado, tá? Obrigado, quero mandar um abraço para a Lídia Maria, quero mandar um abraço para a Flavinha que está com a gente, quero mandar um abraço para todos os nossos amigos que assistem a nossa transmissão nesse momento pelo aplicativo da rádio, baixa logo o aplicativo, gente, vamos colocar aí, você vai ter o app do rádio e da TV, olha que legal, em breve muitas novidades chegando aí para os nossos assinantes, para os nossos seguidores nas redes sociais, você que acompanha a gente, programa crescendo, a TV crescendo todos os dias e a rádio, claro, com essa audiência absurda, né, com os maiores comunicadores. Então vai esperar o quê para baixar? É leve, não vai pesar o seu celular e é muito intuitivo. Fácil de você operar, viu? É só clicar o play, apertar o play e ouvir o rádio e assistir o programa. Mais fácil, né, gente? Ou você pode acompanhar a gente pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, com transmissão ao vivo. Muito obrigado, viu? Olha só, vamos começar falando... Aliás, antes de falar, conta pra gente aqui, Gabriel. Quero mandar um abraço e parabenizar o nosso querido Felipe Abreu, que além de técnico, faz a parte do esporte aqui. Esse cara sensacional, que todo mundo gosta... É o cara que tem um coração diferenciado e, claro, está sempre com a gente aqui, né, compartilhando conhecimento, compartilhando sobre futebol, que é essa grande paixão, de todo o povo brasileiro. Felipe, muita saúde, muita paz, que o Papai do Céu te ilumine, guie seus caminhos, que muita coisa boa aconteça para você nesse novo ciclo. Olha, vamos colocar então, o Repórter Cidadão, chama a vinheta aí do Repórter Cidadão, para a gente colocar na tela a primeira de hoje. Repórter Cidadão. Olha, a primeira de hoje é a situação lá na Fonte Santa, gente, quilômetro 81 da BR-116. As pessoas jogam lixo, é uma caçamba pequena, a gente já sabe que não tem cultura ambiental nessa cidade, as pessoas são irresponsáveis, porque é um município que nunca desenvolveu uma cultura de cidade, essa que é a grande verdade, e aí as pessoas jogam lixo em qualquer lugar. E o que está acontecendo lá? O lixo acaba, a quantidade muito grande de lixo, a máquina vai buscar, mas acaba caindo dentro do rio. Olha o vídeo e a denúncia do nosso ouvinte, do nosso seguidor. Fonte Santa, quilômetro 81. O lixão que botaram ali a caçamba, o lixo cai todo para dentro do rio, olha só. Que vergonha mesmo. Cadê o INEA que não vê isso, hein? Olha só. Limparam, mas olha o lixo desabando para dentro do rio. Uma vergonha mesmo, cara. Minha gente, olha só. Em toda a extensão da BR-116 a gente vê isso aí. Você vai pegar esse veio, vem lá de Ponte Branca, ele vai passar lá do Soberbo, ele vai passar por dentro do Vale da Revolta, por dentro de várias regiões, né? E vai chegar aí onde você está vendo aí. Em toda a extensão, a gente vê esse tipo de cenário. Crime ambiental. Proliferação, além disso, proliferação de doenças, de insetos, de roedores. Infelizmente, falta à população o entendimento do manuseio, do descarte correto de lixo. Por outro lado, a prefeitura não desenvolve, talvez nunca tenha desenvolvido nessa cidade, uma cultura da gestão dos resíduos. Tanto é ineficiente com a coleta, como é ineficiente na hora de colocar os coletores, porque tem lugar, por exemplo, ali dentro da Vila da Esperança, né, conhecida antigamente como Vila da Miséria, que a pessoa tem que andar 1 quilômetro, mais ou menos, para ter o primeiro ponto de coleta. E quando a pessoa não tem cultura ambiental, gente, ela joga em qualquer lugar, ela vê o lixo, vê o esgoto, ela joga. Infelizmente, não era para ser assim, mas a sociedade, ela infelizmente se desenvolve sem essa cultura. Em algumas cidades do Brasil, você não vê isso. Por que não vê? Porque a cidade tem questão de colonização, tem uma série de questões
que envolveu aquele coletivo e a população cresceu com consciência. Então, o que tem que ser feito? Só culpar o povo? Só responsabilizar o poder público? Não. É óbvio que o poder público tem que ter responsabilidade de promover todo o bem-estar social e ambiental. É claro que o poder público tem que pensar se a coleta de lixo está eficiente. É claro que o poder público tem que trabalhar junto à população para conscientizá-la do descarte correto do lixo. Enquanto isso, é importante aí que os órgãos de fiscalização, sobretudo o INEA, se posicione com relação a esse absurdo. Nós precisamos dessas áreas, sobretudo essas áreas que margeiam a BR-116, limpas. Quem sabe, né, ter uma vegetação adequada, ter um projeto voltado para o manuseio adequado das margens de rios e córregos. É lamentável que o estado do Rio de Janeiro seja tão caótico quando o assunto é a questão ambiental. Ainda é pior quando se trata de Teresópolis, uma cidade em que a sociedade e o poder público não conseguem fazer a sua parte. Essa que é a grande verdade. Muito bem, vamos colocar a segunda matéria de hoje, é sobre a UPA de Teresópolis. Poxa, sempre está aqui, né? Uma ouvinte, uma seguidora compartilhou com a gente, já viralizou em todas as redes sociais. Hoje a gente consegue colocar aqui. Vamos colocar no ar. As pessoas estão aqui tudo com infecção. Uma louca. O lado de lixo está cheio de sangue. A mulher veio aqui, trocou e não lavou não, mano. Aqui. Ó. É muita bactéria. As pessoas estão aqui tudo com infecção. Olha, gente, é lamentável a gente ver esse tipo de situação, né, numa unidade que deveria ter higienização máxima, limpeza máxima. É verdade, o local está sucateado. Esse lugar já devia ter sido descontinuado há muito tempo. Há muito tempo que esse espaço já devia estar no chão. Essas paredes, elas são daquele material que usa para container, né? A gente sabe que esse tipo de unidade tinha que ser descontinuado com 2 anos de uso. Era uma unidade provisória. Essa unidade ela foi inaugurada em 2010 no governo Cabral e ela está até hoje, gente. 16 anos aí. 16 anos que essa unidade está de pé e era para ter sido já não reformada, não passar por uma pintura, uma plaquinha, uma mudança de piso. Não. Essa unidade era para ter sido completamente reformada. Mas o pior não é isso. Se não bastasse a incompetência do poder público em entregar para a sociedade prédios adequados, prédios com estrutura, a gente vê, olha essas lixeiras, gente. Tem legislação para esse tipo de lixeira aí. São lixeiras inadequadas, lixeiras sem segurança biológica. Olha a condição da parede, do piso. Olha, é lamentável. Para piorar, ainda tem inseto, barata, porque vai proliferar. Lugar sujo, dá rato, dá barata. É isso que acontece. Uma unidade mal projetada, colocada na beira de um rio, né, por um governo incompetente do passado e até hoje continuam. E aí, quando o governo diz que está ampliando uma UPA, o que já é um absurdo por si só, porque essas unidades elas têm um protocolo de funcionamento, né, a gente só pode esperar o quê? Que por um tempo fique bonitinha, pintadinha, floridinha, porque eles fazem muito isso, mas a estrutura em si é uma estrutura completamente comprometida. Lamentável o que nós vemos, tá? É pena que é o nosso filho, é um parente, é uma mãe, é um avô, uma avó que passa aí. Porque o filho dos políticos, né, não vai para aí, né, gente? A mãe do político não vai para aí. Eles atendem seus filhos e a sua casa e a sua família no particular do HCT, no São José, quando não levam lá para o Rio, para o Barradó. Essa que é a grande verdade. Com dinheiro público, eles ficam bem e o povo continua vivendo nessa situação lamentável que a gente está vendo aí. Agora, é secretário incompetente, o caso aqui em Teresópolis, é secretário que não era para estar ocupando o cargo, né?
secretário que está aí há mais de um ano e que não conseguiu nem sequer ter um protocolo para manter uma unidade limpa. Agora, cadê a vigilância sanitária do Estado? Cadê os órgãos de fiscalização? Cadê o vereador que vive aí dizendo que a UPA está uma maravilha? É isso. A verdade é mostrada pelo povo no Repórter Cidadão. Difícil, hein, minha gente? Olha só, eu vou chamar a Ana Paula Alves com o informe Terê. Ótimo dia para você que está acompanhando o Teresópolis ao vivo. E a região serrana do Rio agora é oficialmente a capital estadual do vinho. O governador em exercício, Ricardo Couto, sancionou a lei que reconhece a vocação vitivinícola de municípios como Petrópolis, Nova Friburgo, São José do Vale do Rio Preto, Areal e também Teresópolis. O objetivo é atrair novos investimentos, criar rotas turísticas integradas e consolidar o chamado enoturismo, que combina a produção agrícola com visitas a vinícolas e gastronomia. Além das cidades mais conhecidas, o circuito também inclui localidades como Pati do Alferes e Paraíba do Sul, onde a produção vem sendo ampliada nos últimos anos. A expectativa do setor é que o reconhecimento oficial facilite a atração de investimentos e o desenvolvimento de novas vinícolas, especialmente no modelo de produção artesanal, conhecido como vinícolas boutique. E atenção para a mudança no trânsito no bairro dos Pinheiros, que começa hoje, quarta-feira. Dando continuidade ao programa Trânsito Livre no seu bairro, a Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana segue para o segundo bairro da cidade a ser atendido, é o bairro dos Pinheiros. As ações terão início hoje e as equipes estarão atuando com ações de fiscalização, orientação aos condutores, ordenamento do trânsito e melhorias na sinalização viária. Será proibido estacionar dos dois lados da via em alguns trechos do bairro. O objetivo é garantir mais segurança para pedestres e motoristas, além de promover um trânsito mais eficiente e consciente para todos. Muito bem, olha só, nós vamos agora bater um papo com a doutora Flávia Tapajós. Você vai curtir o reprise dessa entrevista importantíssima falando sobre saúde pública. Fica com a gente, porque amanhã eu tô de volta aqui, tá? Amanhã você pode esperar a gente às 10 horas e às 11 horas. Nós estamos aqui, ó, do lado, na Terê FM 93,7. Muito bem, gente, olha, é um prazer gigante receber aqui nos estúdios a nossa querida doutora Flávia Tapajós. Bom dia, doutora. Bom dia, Bruno, é um prazer, é meu. A gente já está tentando isso há tanto tempo, né? Enfim, olha, conseguimos. É um desafio conseguir um espaço, né? Ela é palestrante internacional, realiza um trabalho sensacional, trazendo informação. E a doutora Flávia é alguém que eu acompanho há muito tempo, né? Ela tem uma sensibilidade, não exerce apenas o seu papel como advogada e como palestrante, mas uma sensibilidade com a dor das pessoas. Ela está sempre envolvida onde tem o sofrimento das pessoas. E hoje é muito difícil a gente ver isso pelo simples fato de ter um espírito solidário. Nada além disso. Então eu tenho que destacar, tá, doutora, que não admiro a senhora só como alguém que conhece o assunto, quando a gente fala em judicialização da saúde, quando a gente fala de saúde pública, mas como alguém que se sensibiliza. Eu acho que hoje a gente vive numa sociedade tão distante desse aspecto da vida humana, que é se sensibilizar com a dor do outro. Então, eu estou sempre te acompanhando, sempre curtindo, comentando, porque sou fã mesmo, isso é verdade. Ah, muito obrigada, Bruno. Mas assim, a advocacia, ela tem o seu lado social, né? Ela tem o lado ali da prestação social do trabalho, né? Do serviço. A gente faz um juramento enquanto advogado, um juramento muito próximo do juramento que é feito também na medicina. E eu acho que a ideia é essa, é a gente se sensibilizar, é a gente ser mais humano. E hoje a vida é muito corrida, né? A gente está ali o tempo inteiro nas redes sociais, no celular, no computador, na televisão. É uma gama de informação tão grande que a gente está sempre sem tempo. E o olhar para o lado, o olhar para o outro, olhar
para a dificuldade, para o sofrimento, na maioria das vezes não é fácil também. É um desafio, né? É um desafio. Você carrega essa dor? Porque eu já percebo que em alguns momentos você se envolve muito com as pessoas, com quem está do outro lado pedindo ajuda. E você sente muito isso também, né? É visível, a gente sente que você se emociona em alguns momentos. Já te vi na porta da UPA pedindo socorro e assim, por pessoas que estão passando por momentos difíceis. E não tem a ver com política, com esse governo. É uma trajetória inteira, né, doutora? São quanto tempo já atuando assim, dessa forma, nesse trabalho? Eu sou nascida em Teresópolis, né? Antes de fazer a faculdade de Direito, eu cheguei a fazer a faculdade de Medicina na UFJF, em Juiz de Fora. Eu cheguei a fazer a faculdade de Enfermagem em Teresópolis. Não concluí as duas faculdades, iniciei o Direito e hoje eu estou formada desde 2005. Então a gente está aí com 21 anos na advocacia. Meu pai era médico, muita gente na cidade conhece o Dr. Tapajós. A minha mãe é assistente social na área da saúde e acabou que eu não tinha outro caminho a não ser trilhar pelo caminho da saúde, que eu amo. É uma coisa assim que eu faço com paixão, eu gosto mesmo. E foi o que você falou, não é uma questão de governo, mas é uma questão de política, né? Como a gente falava aqui anteriormente, política, ela é inerente à nossa condição humana. A gente faz política dentro de casa, o marido, a mulher, o filho. A gente faz política com o vizinho, com os amigos. E não é uma questão de não querer, de ser apolítico, né? Porque os governos entram, saem, alguns políticos ficam, outros se vão. Mas é uma questão de como fazer uma política dentro desse ambiente de saúde para a população. Porque hoje a gente vê que a saúde no Brasil, ela está sofrendo. Ela está sofrendo nos municípios, ela está sofrendo nos estados, ela está sofrendo no âmbito do SUS e ela está sofrendo no âmbito particular. Todo dia a gente abre um noticiário, vê uma notícia de um plano de saúde que decretou falência, ou de alguém que não conseguiu ser transferido ou atendido, ou um medicamento que está faltando, ou uma inovação de pesquisa, como é a polilaminina, da doutora Tatiana. Aliás, eu vou estar com ela na Alerj semana que vem. E tudo isso influencia no que a gente faz no dia a dia e como fazer política pública, política de qualidade, porque não é porque a pessoa tem um plano de saúde ou ela tem a capacidade de arcar de forma privada com um tratamento que ela não está inserida no SUS também. Doutora, o SUS é, sem dúvida nenhuma, o maior sistema de saúde do mundo e de saúde gratuita. Ponto. É verdade. A ideia é simplesmente sensacional. É verdade. Em algumas cidades funciona melhor, em algumas cidades do Brasil, inclusive, funciona melhor do que em cidades, sobretudo aqui no estado do Rio, que talvez seja um dos estados, entre outros estados mais pobres, e claro, que sofre muito até no aspecto da corrupção, do mau gasto e gestão do dinheiro público e por aí vai. A UPA, por exemplo, de Teresópolis, que é tão questionada, ela já teve um bom período da sua história. E eu digo isso porque eu fui diretor administrativo da UPA. Nós falamos algumas vezes. Nós falamos algumas vezes. E eu convidei o seu pai em uma ocasião. Porque eu queria conselhos dele, porque ele foi diretor médico, inclusive, da UPA. Numa época em que a UPA funcionou. E eu falei com ele, olha, eu tenho que chamar o doutor Tapajós aqui para conversar com ele, para poder entender para onde foi essa saúde, não o aspecto político, a história envolvendo o Sérgio Cabral e outros casos mais, que fez com que a UPA, que era um projeto inicialmente interessante, se tornasse nesse grande problema hoje para muitas cidades. E eu convidei ele porque eu falei assim, olha, o doutor Tapajós entende de saúde e podia me dar orientações. E a gente teve uma longa conversa e ele foi muito sincero comigo e naquele momento ali eu aprendi muito com ele nessa ocasião. Então a gente não podia deixar de destacar o grande trabalho que ele fez, a história dele como profissional médico e de ter deixado talvez esse grande legado que é o seu trabalho aqui na cidade. Então eu não podia... Hoje eu tenho tempo que eu quero dizer isso para você.
porque ele foi um conselheiro importante na minha trajetória, na época, dentro da saúde pública. Depois eu desisti e falei, olha, não vou mais mexer com saúde, porque realmente o sistema de saúde é muito delicado, você tem que ter uma estrutura mental que pouca gente tem, né? E é uma loucura. Mas ele foi uma grande inspiração e um grande ajudador numa fase da minha trajetória profissional na área de saúde. E eu queria te dizer isso aqui. Muito obrigada. Assim, eu como filha fico muito lisonjeada e assim, muita gente não sabe, mas papai era carioca. Papai nasceu no Rio de Janeiro, morou em Laranjeiras muitos anos e veio fazer faculdade de medicina na FESO, hoje Unifeso, né? Mas naquela ocasião ainda FESO, em Teresópolis, e aqui se formou no ano de 1980. Conheceu a minha mãe, se apaixonou pela cidade, fez concurso público e trabalhou no HCT, São José, Beneficência Portuguesa, no Hospital das Clínicas, no CEMUSA, na UPA. Eu acho que ele passou aí, né, perpassou por todos os ambientes, sejam eles públicos ou privados, na cidade de Teresópolis. E, de fato, a UPA, o conceito da UPA, ele é um conceito muito interessante, muito inteligente. A UPA iniciou em Teresópolis com a gestão da Cruz Vermelha Brasileira, da qual eu fui advogada há 6 anos, e depois passou para a Fibra, e depois por algumas OS, depois a administração da própria prefeitura, mas ela, de fato, tem uma importância nas cidades, principalmente, que não possuem um hospital próprio, e nas cidades também que são menores e que acabam precisando fazer deslocamento daqueles pacientes que são recepcionados na UPA, né? Porque a UPA é uma unidade de pronto atendimento e ela tem o destino de um paciente específico, né? O paciente que está com uma dor de cabeça há 1 semana, o lugar dele não é a UPA. O lugar dele é o posto de saúde, é a saúde da família, é a atenção básica, para ser direcionado a um outro encaminhamento, ambulatorial. Só que muitas vezes isso não acontece. Por isso que às vezes a pessoa chega na UPA, fica chateada, fala, mas eu não fui atendido, mandaram eu ir para outro lugar. Justamente por isso, a UPA ela precisa fazer triagem. Ela precisa, a gente tem uma classificação que chama classificação de Manchester, que é aquela pulseirinha vermelha, amarela, laranja e verde. E ela é a que vai dar o direcionamento para o profissional que está na ponta do que é mais urgente, do que tem risco de óbito, do que pode aguardar um pouquinho. Não é que aquela pessoa não está sentindo, até porque se ela foi para um ambiente de pronto atendimento, é porque ela precisa ser prontamente atendida. Mas isso é necessário porque nem sempre tem a quantidade de profissionais adequados para a demanda que chega na UPA, né? Mas como você falou, o SUS, hoje ele é universal, as características do SUS, né? Que é a universalidade. Então ele é para o rico e para o pobre, ele é para o brasileiro e para o estrangeiro, ele é para a pessoa que está no Brasil. E é um engano quando às vezes a pessoa fala assim, mas eu não uso o SUS, eu tenho um plano de saúde, eu não preciso do SUS para nada. Você vai num restaurante, ali passou a vigilância sanitária, que faz parte do SUS. Você tem um esgotamento sanitário na cidade, ou distribuição de água, ou a própria varreção das ruas. Tudo isso faz parte de uma política de saúde pública. Então a gente utiliza o SUS todos os dias. Por mais que a gente tenha plano de saúde, o plano a gente chama de saúde suplementar. Então, quem suplementa, suplementa alguma coisa. Ou seja, o SUS não vive sem o plano de saúde e o plano de saúde não vive sem o SUS. E essas engrenagens, nem sempre elas funcionam, né? Como a nossa casa. Às vezes a gente faz uma coisa pensando que vai dar certo outra e nem sempre aquilo funciona. E se essa engrenagem não tiver muito acertada, às vezes a gente tem alguns deslizes. Então a gente precisa de fato de gestão para que as coisas funcionem. Agora, doutora, para a gente fechar esse primeiro bloco, a gente sabe que nem sempre a gestão, sobretudo nos municípios, ela é eficaz em dar uma resposta. Então logo
as pessoas têm que optar pela judicialização na saúde para conseguir, às vezes, um exame, uma transferência, por exemplo. É o mais comum, pacientes que ficam aguardando 10, 15, 20 dias por um leito. Em Teresópolis, durante os últimos anos, né, a gente vem enfrentando muito problema com a saúde para conseguir o básico. A judicialização, ela é a única saída hoje para a maioria dos teresopolitanos que precisa de um atendimento de média e de alta complexidade? Ela é. Hoje ela é, sim. Mas a gente tem que pensar que a judicialização, ela não é a solução de todos os problemas. Ela, muitas vezes, ela soluciona emergencialmente, mas ela deve e ela precisa ser utilizada como um alerta para falar, aqui é um ponto sensível, aqui é um ponto sensível, e a administração pública trabalhar esses pontos sensíveis. Porque, como você falou, às vezes é necessário judicializar para que uma transferência aconteça. Quando a gente fala de judicialização, a gente fala em processo. Quando a gente fala em processo, a gente fala em advogado, defensoria, juiz, perito. A gente trabalha uma engrenagem judicial que não é, vou ali, entrei com o processo e acabou. Você movimenta o judiciário e juiz não cria leito. Juiz não cria vaga. Eu não posso, muitas vezes, achar que eu tenho um paciente na UPA que precisa ser transferido, o juiz fala assim, pega ele aqui e leva lá para o HCT, ou leva para a beneficência, porque o que aquele médico que está lá no hospital vai fazer? Excelência, então o senhor quer que eu desligue o aparelho da cama 1 ou da cama 2? Como eu vou criar um outro leito? Ou a gente vai pegar aquele paciente do SUS e vai colocar num leito particular sob a possibilidade de receber o pagamento depois do serviço público. Então, essas coisas a gente precisa pensar sim. Hoje existe uma judicialização muito grande de tratamento, de medicamento, de exames, e às vezes esses medicamentos, eles são medicamentos simples para manutenção da pressão arterial, para que aquele paciente não descompense e tenha que parar na UPA, ou é o fornecimento de medicamento para um paciente diabético, para que ele não tenha uma crise e também vá precisar de uma internação. Então, eu acho que 70% dos problemas seriam resolvidos na atenção básica, no posto de saúde, no programa de saúde da família, no monitoramento daquele paciente. Desde 2022, a gente já tem, a partir do quadro ali de pandemia e etc., a possibilidade da telesaúde, da telemedicina. Isso em Portugal, no serviço público, acontece muito, que é a busca pelo paciente através da telemedicina. Então, aquele paciente vai a um posto de saúde ou faz um atendimento de saúde da família e há uma busca por ele sobre tomou o remédio, ainda precisa de atendimento, descompensou ou não, através do telefone, que é a busca ativa, para que aquele paciente não venha a ser um paciente de média ou alta complexidade. E eu acho que esse tipo de programa é bastante importante nos municípios, principalmente os municípios pequenos, que acabam não tendo os seus hospitais ou que tem uma demanda para levar esses pacientes para outros municípios. Doutora, assim, quando eu atuei na UPA há alguns anos atrás, foi em 2016, a gente tinha um recorte muito interessante, porque de 16 mil atendimentos, e aconteciam muitos atendimentos num mês, hoje está bem reduzido esse número, porque os postos de saúde estão funcionando melhor, pelo menos, é a impressão que eu tenho. E a gente tem o Heitor Abdala também, né? E o doutor Eitel, e o próprio Bom Sucesso agora, Bom que está Sucesso. um pouco mais forte, então isso deu uma aliviada. Mas naquela ocasião, os casos que envolviam internação, nesse universo de 16 mil pessoas que passavam por ali, era de 400 pacientes, 300 pacientes. Isso prova exatamente o que a senhora está falando, ou seja, a maior parte dos pacientes podiam receber o pronto atendimento e a maior parte deles podiam estar sendo tratados numa atenção primária que funcionasse. Sim. Ponto. Faz a atenção primária funcionar,
automaticamente você reduz muito o impacto dessa estrutura e o agravamento desses pacientes. É Talvez verdade. essa parece ser meio clichê, mas essa é a grande saída e que os municípios parecem que não dão muita atenção a esse assunto, né? Sabe aquela situação que a gente brinca, que fala que o menos é mais? É isso. Às vezes, fazer o básico com qualidade evita que você tenha um agravamento. Então, quando você trata, por exemplo, uma ferida, um pé diabético, ou você trata uma escara num paciente idoso, ou até um acidentado, né? A gente tem visto hoje muitos acidentes, principalmente aqui na reta, um dos motivos da colocação dessas grades também. Então, quando isso é tratado por um enfermeiro, por um técnico de enfermagem, ou um médico que vai ali e faz aquele atendimento, você evita uma infecção daquela ferida que necessita de internação, você evita que aquele paciente precise fazer antibiótico venoso e para isso precise ocupar um leito por 5 dias, 10 dias, 13, 15 dias, e isso diminui a demanda de casos graves e aumenta a qualidade do serviço. Então, essas caravanas de mamógrafos na cidade, as caravanas oftalmológicas ou qualquer outra, e eu não estou falando dessa gestão, de qualquer gestão, porque existem programas do governo federal e programas do governo estadual que podem ser requeridos por aquele prefeito que está na cidade ou por aquele secretário de saúde que está na cidade, para que essas demandas sejam diminuídas no sentido de gravidade, de agravamento do quadro. E aí, doutora, uma pergunta. A judicialização, ela consome o orçamento público destinado ao atendimento de saúde? Consome. Consome. E muito, doutora? Bastante. Porque o que a gente precisa entender? Cada município, você mencionou a questão do medicamento. Cada município, ele possui uma lista de medicamentos da farmácia básica, né? A gente fala, o Brasil tem a Rename, Remume, LME, vários medicamentos, cada cidade tem a sua. Você imagina, por exemplo, que um município no Acre ou que um município no Amazonas lida mais com casos de febre amarela, de outras situações que a gente na região sudeste, na região sul, a gente não tem. Então, cada lista, ela é do seu município. E essa lista, ela possui ali em torno de 80 a 120 medicamentos. São medicamentos que a gente chama de medicamentos de farmácia básica. Ou seja, o município, ele tem a obrigatoriedade do fornecimento gratuito desses medicamentos na farmácia básica. E muitos deles inclusive, compõem os medicamentos de farmácia popular, que é esse que com a receita do SUS, você vai num posto de saúde e consegue receber aquela medicação. Então, quando a licitação municipal acontece de forma regular e eu tenho esses medicamentos de farmácia básica disponíveis para que o paciente que foi atendido na UPA, no posto de saúde, no hospital ou em qualquer lugar, vá buscar essa medicação, eu não preciso judicializar. No entanto, se eu preciso de uma insulina, por exemplo, ou de uma losartana, que é um medicamento simples para controle de pressão arterial, e eu não tenho essa medicação disponível no posto de saúde e por alguma situação eu também não consegui pegar na farmácia básica, esse paciente, esse cidadão, ele vai procurar um advogado ou ele vai procurar a Defensoria Pública para judicializar a entrega desse medicamento ou a compra desse medicamento. Então, quando isso acontece, o juiz não sabe se aquele medicamento custa para a prefeitura, numa licitação, 50 centavos, 30 centavos. Ele vai mandar comprar pelo orçamento que está apresentado no processo de 3 farmácias diferentes e, geralmente, esse valor é mais alto do que aquele que o município iria dispor se ele tivesse feito através de licitação pública, né? Então, ele acaba tendo um valor maior. E mesmo assim, você paga um valor maior
e ainda pode correr o risco do município ser sucumbente, pagando dano moral, ser sucumbente, pagando eventualmente custas, ser sucumbente, pagando eventualmente honorários de advogados e ainda pagando multa. Porque quando o juiz determina que aquela obrigação seja cumprida e ela não é cumprida em tempo, o juiz pode aplicar uma multa. Então você pensa que é um medicamento que pode ter sido licitado, mas não está disponível porque não veio, porque o fornecedor não entregou, por qualquer outro motivo. Então a prefeitura já gastou na compra daquela medicação, ela vai gastar num bloqueio, num sequestro judicial para ter que comprar aquele medicamento novamente ou fornecer o dinheiro para que ele seja comprado. Ela corre ainda o risco de ser penalizada com uma multa e ainda ter que pagar honorários advocatícios ou custas judiciais. Então, um medicamento que custava 30, 40 centavos pode virar um processo judicial de 5, 10 mil reais. Isso vem acontecendo com bastante frequência, tanto para medicamentos de farmácia básica, como com relação a outros medicamentos que precisaram ser solicitados eventualmente por conta de um agravamento daquele paciente que não foi tratado em tempo ou que não teve a atenção, da atenção básica devida. Doutora, para a gente encerrar aqui, a gente sabe do importante papel da Defensoria Pública nos últimos anos, atuando de forma muito presente e garantindo, né, transferência de paciente, medicamentos, enfim. A Justiça tem feito um trabalho excelente no que diz respeito ao que lhe cabe, pelo menos, fazer, né, que é garantir direitos. O Poder Judiciário tem esse papel e tem feito isso com muita dedicação, os advogados envolvidos e voluntários. A senhora sempre está atuando, às vezes, na maioria das vezes, voluntariamente. Eu já acompanhei a sua ajuda. Eu acho que o tempo, às vezes, não lhe permite fazer mais, porque senão faria. Né? Você tem que fazer tanta coisa e ainda acha tempo para ajudar tanta gente. Agora, há um ponto aqui importante. A gente sabe que há um gasto absurdo de dinheiro público nas pactuações com os hospitais, o que é necessário. Saúde se gasta muito, é caro. Os hospitais não conseguem funcionar se não estiverem recebendo. Ponto. Isso ninguém discute. Há, então, ao longo dos anos, algumas medidas que foram sendo tomadas, entre elas, transferir pacientes para outras cidades e pactuar com hospitais fora, acontece, às vezes, do município optar por isso. E a dívida com os hospitais ela vai aumentando de forma muito progressiva. E a sensação que a gente tem como cidadão é que é como se fosse um jacaré com a boca aberta, que por mais que se pague, nunca está sempre se devendo. E aí a gente agora acompanhou que só para o HCT parece que há uma dívida aí de mais de 120 milhões. A grande saída, então, que o governo tem tido como proposta é a construção, a criação de um hospital público municipal. A gente sabe que o gasto para a manutenção de um hospital é muito grande, né? Às vezes o município não consegue pagar aí parcelas de 9 milhões, por exemplo, por mês. Como que ela mantém, por exemplo, um hospital de porte 2, com um custo de aproximadamente 12, 16 milhões, que é o caso do Raul Sertan, que é um hospital municipal, um hospital de Nova Friburgo, e que a gente percebe que lá, mesmo tendo hospital público, também tem tanta dificuldade. Será que a construção de um hospital vai resolver o problema ou a gente vai continuar tendo problemas mesmo com um hospital público municipal? Então, a gente vê... Considerando, né, as experiências de outras a gente cidades. vê que a maioria das cidades que tem um hospital público não resolveram seus problemas. E a questão não é ter ou não um hospital público, porque nós estamos numa cidade com 180 mil habitantes e que a tendência é o crescimento da população idosa, né? A gente tem a diminuição da natalidade, o número de pessoas que hoje têm 3, 4 filhos diminuiu, mas a gente também tem um aumento da expectativa de vida com pessoas cada vez mais idosas e isso faz com que as pessoas tenham mais doenças, porque ela tem mais tempo de vida para ficar doente. Então, numa população de 180 mil habitantes, um hospital público não é capaz, sozinho, de assistir a população toda.
Então, eventualmente, vão permanecer as pactuações com outros hospitais, até por conta de especialidades, como cardiologia, neurologia, cirurgia, pediatria. Isso, de fato, é necessário. Essa questão dos valores, a gente precisa pensar que quando a gente tem um privilégio de ter um hospital-escola na cidade, né? Muito se fala sobre a FESO, sobre o Hospital das Clínicas, diminuição de leito, aumento de leito e etc. Mas a gente tem o privilégio que muitos locais não têm, que é ter na cidade uma faculdade, que esse ano completa a Faculdade de Medicina 60 anos, e ter um hospital-escola. Porque o que vai acontecer? Este governo vai passar. O próximo governo vai passar. Mas a instituição, ela tem uma história na cidade. E essa história na cidade vem carregada de muitos débitos, de problemas com a saúde, porque é ela que faz esse atendimento, né? Então, quando a gente fala da necessidade de ter um hospital municipal, eu acho que toda cidade deveria, sim, buscar a sua saúde dentro de bons atendimentos de saúde da família, postos de saúde, uma boa triagem de UPA e os hospitais. Porque a gente precisa entender que quando a pessoa vai para uma emergência, existe uma regulação municipal e uma regulação estadual. Nem sempre aquela pessoa vai conseguir ficar dentro da cidade por conta da necessidade do quadro clínico. Às vezes o quadro clínico que ela apresenta não é absorvível pela cidade. Então, hoje, a gente tem o Hospital São José, por exemplo, que é uma CACOM que recebe pacientes oncológicos de uma regulação estadual. Então, quando há um agravamento do quadro desse paciente, muitas vezes ele não consegue ser tratado aqui. Ele precisa ser direcionado para uma UNACOM, que seria... tem diferenças entre o tratamento oncológico. Então, ele vai para o INCA, ele vai para um centro de referência, ele vai para um lugar especializado. A gente tem que parar de pensar que tudo vai ser resolvido dentro da cidade também. Algumas necessidades, elas vão acabar sendo resolvidas fora. Agora, a dívida que existe com o Hospital das Clínicas, com a Beneficência, anteriormente com o São José, ela não é desta gestão. Ela vem de várias gestões, mas alguém tem que pagar essa conta, né? Porque não é possível que você tenha prestado um serviço e que você não vai receber por ele. Então, eventualmente, o que o judiciário faz? Ele tenta diluir esse débito, porque o débito não é do prefeito Leonardo, ou do prefeito Vinícius, ou do prefeito Arley, ou do prefeito que for. Ele é da gestão. A gente, quando um prefeito ou um secretário de saúde tem uma responsabilidade, ele continua respondendo por aquilo durante alguns anos, mesmo depois de sair do cargo. Então, as consequências da administração pública, elas vão estourar na administração pública. E aí a gente está falando do governo e não da pessoa em particular. É claro que algumas atitudes pioram esse quadro. Por exemplo, há alguns anos atrás, votou-se uma lei municipal em que determinava o teto, por exemplo, para pagamento de processos judiciais. E ficou estipulado que o teto seria o limite do INSS, da Previdência, né? Que seria, hoje, R$ 8.455. Tudo que ultrapassa esse valor vira precatório judicial. E aí você está empurrando com a barriga essa dívida para a próxima gestão. Eu tiro do meu colo e jogo para o outro. E isso vai se transformando, sim, numa bola de neve. A gente tem aí a história, por exemplo, do débito da Praça Olímpica, que as pessoas falam disso. Isso é um processo que tem mais de 30 anos. E essa dívida vem rolando. Agora, sob a dívida existem juros,
existe correção monetária, existe aplicação de multa. Então, sempre que as coisas demandam uma necessidade de processo judicial, a carga dela financeira, se não triplicar, ela vai pelo menos quadruplicar, quintuplicar. Isso vai tornando tudo cada vez mais caro. E, por consequência, vai drenar a saúde pública de quem está na ponta. Gente, olha, eu gostaria muito de continuar aqui, mas aí você me convida, eu volto. Vamos voltar, porque o assunto é tão... Olha, a gente ultrapassou 10 minutos do horário, nem posso fazer isso. Hoje eu vou ser demitido. Mas olha só, eu agradeço desde já. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Obrigada a todos.